E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi, professor de matemática e de física, e eu estou aqui para a gente fazer agora a nossa aula de exercícios dessa matéria força elétrica. Lembrando que essa matéria ela ainda vai ter a continuação, que é a lei de Coulomb, mas essa parte agora vai ser a resolução de exercícios da parte teórica, beleza? Então vamos lá, chega de papo, vamos para as questões. Bom, pessoal, seria interessante que você parasse todo exercício assim, na hora que passasse o slide, e tentasse fazer. Vamos lá, esse exercício fala assim, ó. Parou, tentou fazer? Vamos lá, vamos ver se você acertou. Dois corpos, A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutros. Então, eu tenho um corpo neutro, tenho outro corpo neutro. Vou atritados entre si. Então, eu vou atritar os dois. Após o atrito, o que vai acontecer? Você já aprendeu que no processo de atrito, vai passar elétron de um para outro. O que recebe elétron, ele fica negativo. O que perde elétron, fica positivo. Então, no processo de atrito, sempre vai ficar um positivo e o outro negativo. Então, letra A, os dois negativos. Não. Letra B, os dois positivos. Não. Um fica negativo, ok. Outro neutro. Não. Um fica positivo, outro neutro. Não. Um fica eletrizado positivamente, o outro negativo. Beleza, perfeito. Nossa resposta é letra E. Aí só o seguinte, gente. Esse exercício mostrou para você os conceitos de eletrização por atrito e mostrou para você que quem ganha elétron fica negativo, quem perde elétron fica positivo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Se dois corpos foram eletrizados por... Aí tá vendo aqui as alternativas são atrito, contato, indução, contato, tá? Deu uma pausa, leu o exercício. Se bobear, até tenta fazer, né? Porque você já viu a teoria, eu acho que você já consegue fazer quase todos os exercícios que estão aqui. Vamos lá. Se dois corpos foram eletrizados por atrito, contato ou indução, um dos três processos, ficarão carregados com cargas de mesmo sinal. Ó, por atrito, a gente viu que por atrito, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Por contato, um vai ficar positivo e o outro positivo, ou um negativo e o outro negativo. Por atrito, fica com carga de sinal contrário. Por contato, fica com carga de mesmo sinal. E por indução, um já tem que estar carregado. Então, se o indutor, esse aqui é um indutor, era positivo, o corpo eletrizado fica negativo. Ou, se o indutor que induziu, esse não mexe, né, nele, era negativo, o corpo eletrizado vai ficar positivo. Então, se ele falou que é cargas de mesmo sinal, o único que fica com cargas de mesmo sinal é o processo de contato. Beleza? Se o processo for de eletrização por, estas terão, ó, se dois corpos forem eletrizados, os dois corpos estão sendo eletrizados. Então, no processo de indução, apenas um está sendo eletrizado. Tá? Então, isso é importante para essa questão. Se o processo for processo de eletrização por, taranã, vão ter cargas e sinais opostos. Por atrito, com certeza. Alguém às vezes pergunta, Edi, poderia ser pelo processo de indução? Aí tem um detalhe aqui, ó. Se os dois corpos forem eletrizados, o processo de indução, o corpo já estava eletrizado, o indutor já estava eletrizado. Então, por isso que eu não poderia falar que no processo aqui, os dois ficariam com cargas e sinais opostos, porque os dois aqui, ele quer que os dois estejam sendo eletrizados. E por indução, eu estou eletrizando apenas um corpo, beleza? Beleza, então nossa resposta seria contato e atrito, seria a letra C, beleza? Olha lá a resposta, letra C, ótimo. Vamos lá, vamos para mais uma questão. Um pente isolante, a gente tem os corpos que são os bons condutores e os maus condutores. O pente isolante é um mau condutor. Quando passado repetidamente no cabelo, fica eletrizado. Sobre tal fenômeno, você já sabe que ele passou pelo cabelo, foi o processo de atrito. Foi o processo de atrito. É correto afirmar que o pente pode ter, pode ou tem. Se você tem duas opções, se ele falou pode, qualquer uma das duas opções está certa.
Beleza? Fica atento que quando ele fala pode, qualquer opção, se você tiver várias opções, qualquer uma delas pode ser sua resposta. Beleza? Bom, gente, essa questão aqui é aquela questão que pega aquela pessoa que não faz ideia do que está falando. Porque eu vou ler as alternativas que não são a resposta. Olha, perdido elétrons e o cabelo ganhado prótons. A gente sabe que o corpo ele só perde ou ganha elétrons, você não mexe no próton. A letra C, perdido prótons, pelo amor de Deus. Ganhado prótons, letra D, não. Perdido prótons e ganhado prótons, letra E é a mais absurda de todas. Sobra para você só a letra A. Porque se é atrito, um dos corpos, na hora que você atritou, vai o quê? Vai ganhar elétron. E o outro corpo vai perder elétron. No final das contas, o que ganhou elétron fica negativo e o que ganhou e perdeu elétron fica positivo. Então, alguém vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Poderia ser isso, o perdido elétrons e o cabelo ganhado elétrons, ou o contrário, ganhado elétrons e o cabelo perdido elétrons. Qualquer uma das duas respostas seria correta. Como ele falou, pode, a letra A está certa. Ele não ia colocar as duas para você. Ah, e se tivesse as duas na alternativa? Ia ser anulado, não pode ter as duas. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Letra A, nossa resposta. Olha lá, dá uma lida nessa questão que a gente vai resolver ela aqui agora. Beleza? Vamos lá. Atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou te explicar o que ele quer que você faça aí. Qual é o conceito que ele quer que você aplique aí. E a lã com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã positiva. Quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro adquire, respectivamente, carga elétrica. Gente, o que esse exercício quer de você? Que você saiba que no processo de atrito existe uma série que a gente chama de série triboelétrica. O que é isso? É quanto que o corpo está mais disposto a ganhar ou mais disposto a perder elétrons. Então, quanto mais o elétron está próximo ali do átomo, está mais juntinho do átomo ali, mais difícil é dele perder o elétron. E quanto mais o elétron está ali mais afastado ali do átomo, mais fácil é ele perder esse elétron. E aí a gente tem uma série. Então ele mostra justamente assim, ó, na hora que ele atritou o vidro, ó, lá no começo do exercício, ó, o vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã se eletriza com carga negativa. Então quem tem mais força para pegar o elétron? A lã. Então a lã, ela é melhor ali para pegar o elétron do que o vidro. O vidro tende a perder o elétron. Atritando algodão com enxofre, agora o algodão com enxofre. Essa aqui foi o vidro com a lã. Algodão com enxofre. Vou colocar E, não vou colocar no símbolo do átomo não, tá, gente? Vou colocar o E para ficar mais fácil a gente ver ali. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre carga negativa. Então o enxofre ele puxa melhor, ele puxa mais elétrons para ele e o algodão tende a perder quando ele está com enxofre. Beleza. Porém, se o algodão for atritado com lã, algodão e lã, o algodão adquire carga negativa e a lã adquire carga positiva. Pronto. Gente, olha só, vamos lá. O vidro e a lã, olha lá, vamos devagar. O vidro e a lã. A lã está aqui, o vidro está aqui. Aqui são os que tendem a ficar positivos. Opa, vamos fazer uma sériezinha nossa aqui com o que ele falou. Aqui, ó, eu tenho os que tendem a ficar positivos e para baixo vai tender a ficar negativo. Beleza. Então, o vidro e a lã, o vidro está em cima e a lã está embaixo, porque a lã vai tender a ganhar elétrons e o vidro vai tender a perder. O algodão e o enxofre. Olha o algodão e o enxofre. O algodão fica aqui para cima e o enxofre para baixo. O algodão e a lã. Gente, o algodão e a lã, o algodão aqui, ele tende a ficar mais negativo e a lã tende a ficar positivo. Então, olha a lã está em cima do algodão. Tá vendo? Porque aqui, ó, o algodão e a lã tende a
perder elétrons e o algodão tende a ganhar. Então, na hora que a gente juntar isso aqui, ó, eu tenho o L aqui, o A vai ficar aqui e o enxofre vai ficar aqui. O enxofre é o que tende a ganhar elétrons de todos eles ali. E o vidro é o que tende a perder. Então, vamos lá. Quando atritado com algodão e com enxofre, como é que fica o vidro? Gente, o vidro, ele é aquele cara que vai perder para todo mundo aqui elétron. Então, o vidro vai ficar, quando atritou com algodão, ficou positivo. O vidro, quando atritou com o enxofre, ficou positivo. Então, ele vai ficar positivo nas duas chances ali que ele tem. Beleza? Isso foi montar a nossa série triboelétrica ali, ver quem vai ter chance mais de ganhar ou de perder elétrons, beleza? Então, ótimo. Resposta, letra A, ótimo. Vamos lá. Lê a questão aí, dá uma pausa, tenta fazer e vamos lá, vamos para a gente corrigir, ó. Considere as duas afirmações, né? Você já leu, já tentou fazer, né? Deu pausa, se não deu, tá em tempo ainda, vamos lá? Beleza? Vamos lá. Pode-se eletrizar objetos condutores ou isolantes. Olha, isso aqui é muito importante. Eu posso eletrizar tantos condutores quanto os isolantes. O pessoal acha que o isolante ele não pode ser eletrizado. Pode sim. E é por isso que essa questão estava aí. Eu queria deixar isso muito claro para vocês. Que ele fala isso aqui para a gente, ó, a questão da UFO. Um exemplo de eletrização pode ser observado ao se atritar pente nos cabelos. O processo de eletrização, que processo é esse? Você já sabe, é o processo de atrito. Assinale para cada afirmação abaixo V e F. Vamos lá, V de verdadeiro, F de falso. Dois condutores carregados eletricamente, quando colocados em contato, dividem igualmente as suas cargas. Gente, a gente vai ver isso daqui a pouco, mais para frente. Vai ter um exercício que a gente vai fazer mais para frente, que a gente vai ver que às vezes a gente pode fazer a soma das cargas e dividir por 2. Eu tenho lá um cara de 5 microcoulomb, daqui a pouco a gente vai ver isso. Eu tenho outro de 7 microcoulomb. Se os dois forem idênticos, nesse caso, você soma a carga dos dois, 12 microcoulomb, vai 6 para cada um. Você divide por 2 a carga total que você tinha do sistema. Mas isso só funciona, deixa eu fazer essa palavra um pouquinho melhor, que ficou horroroso aqui, né? Isso só funciona quando os dois corpos forem idênticos. Tá certo? Cargas iguais, de mesmo tamanho, de mesmo formato e tudo. Então, isso só vai servir nesse caso. Dois corpos idênticos, com o mesmo formato, mesmo volume, tudo por aí vai. Então, isso aqui, quando colocados em contato, dividem igualmente. Isso só vai funcionar quando os corpos forem idênticos. Como ele não falou que idênticos aqui, a alternativa é falsa. O Edi, quando não forem idênticos, a gente vai aprender na última aula de eletrostática. Beleza? Essa aula de eletrostática ela é composta por 4 módulos, né? O primeiro de força elétrica, depois vai ter o campo elétrico, depois vão ter outros 2. O último módulo a gente vai aprender a fazer quando a carga não for idêntica. Beleza? Tranquilo. Ótimo. Então você já viu que guarda isso. Só posso dividir igualmente as cargas quando eu ponho os dois em contato, quando forem corpos idênticos. Edi, esse exemplo aqui não ficou muito legal. Não preocupa. Isso aqui a gente vai fazer 4 questões desse jeito aqui, beleza? Duas cargas pontiformes negativas se repelem. Gente, pelo amor... Opa! Claro que sim. Cargas negativas se repelem. Cargas iguais se repelem. Cargas diferentes se atraem. Então, isso aqui, pelo amor de Deus, não pode errar de jeito nenhum. Né? Cargas negativas se repelem. Cargas positivas se repelem. Carga positiva com negativa se atrai. No processo de eletrização de dois isolantes por atrito mútuo, não há conservação total do sistema formado pelos dois. Gente, vai sempre haver a conservação de carga no sistema isolado. Então, isso aqui é falso. Não é porque eles são isolantes que não vai haver a conservação de carga. A conservação de carga sempre vai existir, porque o que está passando de elétron para um é o que o outro está perdendo. Então, a carga se conserva. Então, a resposta FVF. Fica muito atento, principalmente a primeira ali, que era a novidade para a gente. Vamos lá? Resposta resposta FVF. Ótimo, vamos lá. As primeiras descobertas das quais, vamos lá, deu uma lida aí, pausou, vai lá, tenta fazer. Isso, eu estou muito apressado aqui, né? Então vamos lá.
As primeiras descobertas das quais se tem notícia relacionadas com fenômenos elétricos foram feitas pelos gregos na antiguidade. O filósofo e matemático Tales, que vivia na cidade de Mileto, do século 6 a.C., observou que um pedaço de ambar, gente, um pedaço de ambar é uma pedrazinha, né, parece um fóssilzinho, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Gente, isso aqui é do livro da professora Beatriz. Gente, livro sensacional. Quem puder adquirir e estudar por esse livro, Física, é um dos livros melhores que a gente tem, um dos melhores livros que a gente tem aí da parte teórica. Gosto muito da teoria dela, beleza? Livro da professora Beatriz é excelente, Beatriz Alvarenga. Vamos lá. Modernamente, sabe-se que todas as substâncias podem ser eletrizadas e atritadas com outras substâncias. Abaixo tem-se algumas informações relacionadas ao processo de eletrização. Gente, isso aí parece questão do Enem. Ele vai dar um texto enorme falando um monte de coisa que você já sabe, ou que já era para você saber. E agora ele vem e pergunta o que você, para ver se você realmente sabe o conteúdo. Vamos lá. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã. Consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas de mesmo valor e sinais opostos. Perfeito, tá? Falando perfeitamente o processo de eletrização por atrito. Os dois vão atritar, a carga de um vai para o outro, vai carga de um para o outro, vai elétron de um para o outro, e um vai ficar com a carga positiva, outro negativa, sempre com os sinais trocados, é o mesmo valor com o sinal trocado. 2. Um corpo ao ser eletrizado ganha ou perde elétrons. Perfeito também. A gente já viu isso, que o corpo ganha ou perde elétron, não mexe no próton, não mexe no nêutron. Num dia seco, ao pentear os cabelos, o pente utilizado atrai pedacinhos de papel por ser o pente um condutor elétrico. Gente, até aqui ele estava indo super bem. Num dia seco, por que num dia seco? Qual é a vantagem do dia seco? Que aí o pente está aqui, ó, gente, meu pente aqui é sensacional, gente, eu desenho demais. Então é o seguinte, ó, o pente está aqui. No dia seco, eu não tenho as gotículas de água aqui no ar. Essas gotículas de água no ar, elas acabam descarregando o objeto. Então, nos dias secos, a gente não tem esse descarregamento com a Terra. Né? O descarregamento com a Terra pode ser tanto com a atmosfera, se ela tiver com umidade, quanto direto na Terra, né? No chão ali. Nesse caso, nos dias secos, eu não tenho esse descarregamento na atmosfera. Por isso que ele falou, nos dias secos, o pente fica eletrizado. Se você eletrizou ele, ele continua eletrizado. Agora, por ser o pente um condutor elétrico, gente, não precisa ser condutor elétrico nem dielétrico, ou seja, não condutor, para ficar eletrizado. Tanto os corpos bons condutores quanto os maus condutores, eles se eletrizam, tá certo? Então ele veio e estragou a questão aqui. Estragou essa alternativa aqui, por isso que essa alternativa está errada. Ele estava indo bem, ele faz isso, viu, gente? Ele vai fazendo coisas certas para você ir se ludibriando, achando que está indo bem, e aí ele põe uma coisinha assim, como quem não quer nada ali, que acaba com a questão. Então, a resposta certa era 1 e 2, nossa letra B, beleza? Letra B. Vamos lá, para frente. Em regiões de clima seco, eu já expliquei para vocês que o clima seco, por quê? O que acontece com o clima seco? Eu não tenho umidade do ar, né? Você já leu a questão aí? Não, né? Então, vá, dá um pause, lê aí, beleza? Em regiões de clima seco, como o Cerrado Brasileiro. Clima seco, por que clima seco? Não tem umidade do ar, você não descarrega a carga que você tem. Se você está com excesso ou falta de elétrons, você não descarrega para a atmosfera da Terra. Como o Cerrado Brasileiro, onde a umidade relativa chega a 10%, é comum ouvir as pessoas dizerem que levaram choque, em algumas circunstâncias como ao abrir a porta do carro ou passarem próximo ao aparelho de televisão, ao entrar em um ônibus ou ainda se tocar em outra pessoa. Esse fenômeno é devido. Gente, isso aí acontecia direto com meu primo. Meu primo só andava o dia inteiro de chinelo, ele não andava descalço, e eu ando descalço o dia inteiro em casa. Então, às vezes, quando a gente encostava um no outro, dava choque, né? A gente até ria muito disso. Mas isso acontecia de verdade. Por quê? Porque por ele estar andando de chinelo o tempo todo, e ele, além de andar de chinelo o tempo todo em climas secos, porque uma das formas de você descarregar é você botar o pé no chão. A outra forma de você descarregar é a própria umidade do ar. Então, em dias secos, ele ia lá tritando, andava de bicicleta, ele andava muito de bicicleta e tal, então ele ia sofrendo atrito.
e por atrito ele se eletrizava. Como ele não colocava o pé no chão, ele ficava sempre eletrizado. Como eu estava andando sempre com o pé no chão descarregado, estava neutro, quando a gente encostava, dava choque. Por quê? Porque como ele estava carregado, ou com falta, ou com excesso de elétrons, quando ele encostava em mim, que era neutro, ele tinha a transferência, olha a letra B, de cargas elétricas entre uma pessoa e um corpo, TV, ônibus ou mesmo outra pessoa, havendo uma pequena quantidade de carga elétrica passando de uma pessoa para outra. Gente, isso é real, isso não é só na teoria não, isso é real. E esse exemplo que eu contei para vocês é de verdade, beleza? Tranquilo essa questão? Ótimo, vamos lá. Letra B. A palavra grega elétron deriva os termos eletrização, eletricidade, entre outros. Analisa as afirmativas sobre os conceitos de eletrostática. A palavra elétron, ela veio lá do ambar, aquela pedrinha que a gente viu que ela atraía os objetos, e aí tudo virou derivado dessa palavra elétron, né? Inclusive o nosso elétron que a gente estuda lá na física e na química. A carga elétrica, número 1. Você já deu uma lida aí, né? Tentou fazer? Deu pausa? Assim que eu mudar o slide, a gente pausa, tenta fazer, beleza? Não fica me escutando, não. Dá uma pausa, resolve aí. A carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, por isso se conserva. Gente, ótimo. Carga elétrica no sistema isolado sempre vai se conservar. É um conceito que a gente já tinha que saber, não tem que pensar, é um conceito que já era claro para a gente. O objeto neutro, ao perder elétrons, se ele perdeu elétrons, ele está com falta de elétrons. E se ele está com falta de elétrons, ele fica positivo. Ótimo, perfeita questão. Ao eletrizar um corpo neutro, 3. Um corpo por contato, então eu tenho um corpo neutro. Este fica com carga de sinal contrária que eletrizou, não, por contato, se ele está eletrizando com um cara positivo, fica os dois positivos. Se ele está eletrizando com o neutro, está eletrizando com um cara negativo, ficam os dois negativos. Por contato é com a carga de mesmo sinal. Então, o certo é apenas 1 e 2. Beleza? Resposta, letra B. Vamos lá. Vamos lá, gente. Dá uma lida. Vou fazer agora. Beleza? Leu? Fez aí? Acertou, né? Tenho certeza que você acertou. No contato entre um condutor eletrônico A, eletrizado positivamente, então tem um A, e o A está positivo. E o outro B. O B está neutro. Haverá passagem de... Gente, o A... Bom, primeira coisa, eu vou olhar aqui, ó, vou cortar a letra A, pelo amor de Deus. Letra D, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a letra A e a letra D, próton. E a gente sabe que o que passa de um para o outro é elétron. Gente, o A ele está com falta de elétrons. E o B está nem falta nem excesso. Ele está ok, ele está tranquilo. Quando eu coloco os dois em contato, se eu tenho um neutro com um cara que está com falta, é aquilo que eu expliquei para vocês. O neutro, ele vê que o cara está com falta, ele solidariza e vai passar elétrons para o corpo que está positivo. Lógico que ele não vai passar, não vai pagar toda a falta de elétrons, mas no final das contas ficam os dois positivos. Então vai passar elétrons de B para A, beleza? Ele vai passar uma quantidade, isso aí vai depender do tamanho dos corpos, vai depender de algumas coisas, beleza? Vai depender das cargas e tal. Mas no final das contas, com certeza vai ficar os dois positivos. Então se eu ponho o neutro com o positivo, vai passar do neutro para o positivo. Do neutro para o positivo. Nossa, era muito RO, né, aqui. E aí o seguinte, essa questão já acabou, mas vamos lá. E se fosse um neutro com negativo? O negativo ele está com excesso. Se ele está com excesso, o que ele faz? Ele vai doar para o outro. É tipo assim, você está em casa, você está cheio de gente na sua casa. Você liga para o seu amigo que não tem ninguém em casa e fala assim, hoje vem minha família passar uma temporada aqui. Você pega uns parentes meus aqui, está com excesso aqui. Aí você passa um pouquinho pro seu amigo que está com a casa vazia lá, tá certo? Agora, o da falta aqui é aqui no positivo, né? Aqui no positivo, se ele está com falta, o que está neutro ele acaba passando para o positivo, beleza? Ótimo, vamos lá. Resposta, letra C. Bom, gente, dá uma lida. Essa questão é diferente de tudo aquilo que a gente já conversou.
Essa é uma questão específica, e aí eu vou explicar ela para você. Não precisa se preocupar, a próxima questão é igualzinha, beleza? A próxima questão é idêntica, só muda os valores, tá? E aí é o seguinte, essa questão aqui agora, dá só uma pausada, lê a questão inteira, que eu vou te explicar ela agora. Bom, o negócio é o seguinte, essa questão, vamos ler ela aqui e eu vou explicar. Duas esferas A e B, metálicas e idênticas. Isso aqui é a parte mais importante desse exercício, essa palavra idênticas. Que eu vou fazer o que eu vou fazer porque ele falou que é idêntica. Senão eu não poderia fazer, que eram idênticas. Estão carregadas com cargas, respectivamente, de 16 microcoulomb e 4 microcoulomb. Gente, só de dúvida, a gente não vai mexer com isso não. Esse micro, ele quer dizer 10 elevado a menos 6. Beleza? 10 a menos 6. Vou botar o preto, que o azul não está muito forte não, né? Uma terceira esfera C, metálica e idêntica, de novo idêntica, às anteriores, está inicialmente descarregada, ou seja, ela está com carro o quê? Neutra. Coloca-se C em contato com A, em seguida, coloca-se C em contato com A. Em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C é colocada em contato com B. Supondo que não haja troca de cargas elétricas com o meio exterior, a carga final de C. Então, vamos lá. Eu tenho o A, qual que é a carga do A? 16 microcoulomb. Eu tenho o B, 4 microcoulomb. E eu tenho a C, que é 0, está neutra. Você vai pegar a A e a C e vai pôr em contato. A A e a C vai pôr em contato. O que você vai fazer? Quando as esferas, quando os corpos são idênticos, você pode pegar a carga de um, 16, pegar a carga do outro, 0, aqui no caso, deu 16. O A vai ficar com metade disso, e o B e o C vai ficar com metade disso. Então, agora o A tem 8 microcoulomb, o C continua com 4 microcoulomb, que ele não entrou nessa brincadeira, e o C também continua com 8 microcoulomb, vai passar a ter 8 microcoulombs, porque ele entrou em contato com A, e eu somo as cargas, a carga se conserva, eu somo as cargas, deu 16, e divido por 2, que aí vai metade para cada um dos corpos. Então, essa foi a primeira parte do exercício, porque ele colocou o A em contato com o C. Depois, ele pegou o B e colocou em contato com o C. Qual que é a carga do B? A carga do B é 4 microcoulomb, não mudou. Vou colocar o micro não, tá, gente? É 4, mas é microcoulomb. E o C, qual que é a carga do C agora? 8. O que você vai fazer de novo? Soma os 2, dá 12, metade para cada um. 6 para um, 6 para o outro. Então, o A continuou 8 microcoulomb, que o A não entrou nessa jogada agora. O B vai ficar 6 microcoulomb. E o C vai passar agora a ter 6 microcoulomb. Então, a resposta era 6 microcoulomb. Lembrando que eu só posso fazer isso, somar e dividir por 2, dividir igualmente, quando os corpos forem idênticos. Senão, eu não posso fazer isso. Beleza? Ó, não fica tranquilo, não preocupa, que eu vou te dar um exemplo agora, igual para você fazer. Sempre soma, divide por 2. Soma, divide por 2. E aí você vai ter a carga de cada um. Lembrando que eu só posso fazer isso quando as cargas forem iguais. Olha lá. Letra B, nossa resposta. Vamos para o próximo. Beleza? Tenta fazer essa aí agora. Ok? Te dá um tempo. Beleza, dá um pause no vídeo e tenta fazer. Lembrando que os vídeos, gente, vocês têm que ir fazendo devagar, como se fosse uma aula mesmo. Não, né? Não vai fazendo tudo de uma vez, assistindo igual o Netflix, não. Tem que, né, ir estudando. Põe o vídeo, põe o caderno do lado, vai anotando as informações, né, como se você estivesse na sala de aula. Vamos lá. Em uma atividade de laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante encosta uma esfera A carregada eletricamente com 8 microcoulomb. Então, eu tenho a esfera A, ela está com 8 microcoulomb. Em outra idêntica, aí eu já posso saber que eu posso fazer aquilo que eu fiz no slide anterior, eletricamente neutra. Então, a B estava 0. Em seguida, então eu fiz aqui, já vamos fazer o esquema aqui. O que aconteceu aqui? 8 mais 0 deu 8. Então, o A vai ficar com quanto agora? 4 microcoulomb. E o B? 4
microcoulomb. Eu tinha o A com 8, o B com 0, somei e deu 8. Metade para cada um, divide 8 por 2. E aí, em seguida, encosta a esfera B. Então, agora a esfera B, vou encostar com a C. Também idêntica. Então, eu posso fazer o que eu falei que eu ia fazer, que é somar e dividir por 2. O B agora não tem mais 0. O B agora tem quanto de carga? 4 microcoulomb. Com outra neutra. O C está neutro. Bom, e aí o que eu faço aqui? 4 mais 0 deu 4 microcoulomb. Vou botar só 4. E aí, como é que ficou o B? 2 microcoulomb. E o C? 2 microcoulomb. Porque eu vou dividir o 4 aqui por 2. Vou dividir o 4 tanto para dividir o 4 por 2 para achar a carga do B. E vou dividir o 4 por 2. Divide por 2 para achar a carga do B e do C. Cada um ficou com metade da carga total. A carga total, a carga adquirida pela esfera C, a esfera C no final ficou com 2 microcoulomb, beleza? A gente vai fazer mais 2 exercícios desse. Eu vou fazer o próximo, que agora é com letra, não é mais com número. E aí você faz o outro, beleza? Vamos lá. Resposta letra A. Ó, dá uma pausa, dá uma lida no exercício e vamos fazer. Ó, tem-se 4 esferas idênticas, uma carregada com carga Q e as outras neutras. Então, eu tenho uma Q, a outra 0, a outra 0, a outra 0. Colocando-se separadamente a esfera eletrizada em contato com cada uma das outras esferas, a sua carga final será de... Gente, eu vou primeiro pegar esse cara e colocar em contato com esse. A carga dela é Q e aqui 0. Somou, igual você faz com o número, Q mais 0, Q. Você vai agora dividir por 2. O Q dividido por 2. Então, essa aqui vai ficar com Q dividido por 2. E essa aqui vai ficar com Q dividido por 2. Beleza? Agora eu vou pegar essa esfera, que é a primeira aqui, ó, que for com Q sobre 2, e vou juntar com essa aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Aqui, ó. Q sobre 2. Vou juntar com essa aqui, que é 0. Soma as duas. Qual que é o resultado da soma de Q sobre 2 com 0? A soma fica fácil, né, gente? A soma de qualquer coisa com 0 é ela mesma. E aí eu vou dividir esse cara por 2, gente. Olha como é que eu faço aqui, ó. Vou fazer a continha para você, ó. Q sobre 2 dividido por 2. Divisão de fração. Repete a primeira. E a segunda aqui, se não tinha nada embaixo do 2 aqui, ó, é 1. Então, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. Ficou Q sobre 4. Então, cada uma das duas ficou com Q sobre 4, Q sobre 4. Então, essa esfera aqui estava com Q sobre 2, e essa aqui estava com 0. E essa aqui ficou com Q sobre 4, e essa aqui ficou com Q sobre 4. E agora eu vou pegar essa aqui, de novo, a primeira que a gente tinha, Q sobre 4, e vou juntar com essa última esfera aqui, que é o 0. Soma a carga das duas, dá Q sobre 4. E vou dividir por 2, para ver a carga de cada uma delas. Divide por 2. E aqui, ó, quem está aqui embaixo do 2? Não tem nada, 1. Então, a divisão de fração, repete a primeira, Q sobre 4. Gente, isso aqui é um Q. Deixa eu apagar, fazer isso aqui melhor. Q sobre 4. Vezes, inverte a segunda. Era 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Ficou Q dividido por 8. Então, as duas últimas ficaram com Q sobre 8, que é a nossa resposta. Então, foi sempre somando e dividido por 2. Isso aqui envolve um pouquinho de fração, né? A próxima questão é um pouquinho mais... É igual a essa, só que mais complicada as contas, né? As contas vão ser mais complicadas, porque as esferas vão ter valores diferentes de 0. Vou ter que fazer soma de fração também. Beleza? Vamos para a próxima. Letra B, né? Para a próxima. Vamos lá. Dá uma lida. Se você quiser tentar fazer, aí você já aprendeu o esquema. Talvez você tenha algum problema com a fração e tudo, mas a questão ela é sempre a mesma coisa, tá? Sempre soma e divide por 2. Ó, uma esfera condutora eletricamente neutra. Então, a carga dela é 0, suspensa por um fio, toca outras 3 esferas de mesmo tamanho eletrizadas. Esferas de mesmo
tamanho. Então, ele está falando que você pode fazer aquilo de somar e dividir por 2. E eletrizados com cargas Q, 3Q sobre 2 e 3Q, respectivamente. Após tocar na terceira esfera eletrizada, a carga da primeira esfera é igual a. Então, eu tenho a esfera 1. Ela era 0. Ela veio e entrou em contato com a primeira aqui, que era Q. Qual vai ser a carga final das duas? Eu somo 0 mais Q, vai dar Q. Q sobre 2 para uma, Q sobre 2 para outra, metade para cada uma. Então, a primeira esfera agora está com Q sobre 2. Pego ela, Q sobre 2, e coloco em contato com a outra esfera. Qual é a outra esfera? 3Q sobre 2. Soma as cargas. Q sobre 2, mais 3Q sobre 2. Bom, graças a Deus, o denominador é o mesmo, é só somar em cima. Então, Q mais 3Q dá 4Q. 4Q dividido por 2, esse 2 já estava aqui, tá? Dá 2Q. E agora, para você saber a carga de cada uma das esferas, divide por 2. 2Q dividido por 2, corto 2 com 2, dá Q. Aqui é 2Q dividido por 2, dá Q. Então, a primeira esfera agora, que a gente tinha, ela era 0. Aqui ela ficou com 2Q, com Q sobre 2. E agora a carga dela é Q. E aqui eu vou ter aqui o seguinte, ó, Q. E a outra esfera? 3Q. O que vai acontecer aqui? Q mais 3Q vai dar quanto? 4Q. Então, somei as duas. E agora faz o quê? Divide por 2. Então, dá 2Q. 4Q dividido por 2 dá 2Q. Então, a primeira esfera ficou com a carga total de 2Q no final. Beleza? Então, essa é a nossa questão. Ela é a mais complicadinha que tinha. Mas é isso aí, beleza, gente? Não tem nada demais. É só você ir fazendo soma, divide por 2, soma e divide por 2. Vai fazendo com organização, tá? Que você vai conseguir fazer com certeza, beleza? Então, vamos lá. Resposta, letra E, 2Q.